Até quando você vai fazer tudo certo durante o seu tratamento, se empenhar pra caramba, fazer todas as medidas corretas, odontometria eletrônica, perfeito. E aí, na hora que você faz a radiografia final, aquela cara de tacho na frente do paciente, porque o cone ficou aquém. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual que é a principal chance aí disso estar acontecendo hoje no seu dia a dia e como é que você pode fazer para corrigir. Uma razão muito forte que acaba levando o colega a ter uma pequena diferença que depois ele vai ver lá na hora do cone, que o cone não desce, é o seguinte: é exatamente fazer essa medida aqui, ó, aqui do comprimento real do canal, que no caso aqui foi 21,5, e ficar extremamente preocupado se essa medida ela vai ultrapassar durante o comprimento de trabalho, ou seja, se na hora de colocar as limas aí para trabalhar e instrumentar todo o canal, se isso daqui vai acabar ultrapassando. Então, a hora que ele está chegando naquele ponto marcado da lima, ele já puxa com o receio de ultrapassar aquele comprimento que ele supostamente deveria, aquele comprimento real de trabalho determinado pelo colega como zero, ou seja, o zero do localizador é o comprimento real do canal, certo? Então, isso, quando que ele passa a ser um problema? Às vezes na lima de glide, tudo bem, ele é uma coisa que anda melhor, mas a partir do momento em que você começa a usar limas de maior diâmetro, maior taper, limas que têm uma capacidade de corte maior e uma sensação aqui desse parafusamento, né, que essa lima é puxada como se ela estivesse sendo sugada para dentro do canal, isso acaba se tornando ainda mais crítico, tá? Por quê? Porque essa sensação do colega ter da lima puxando esse instrumento dá aquele receio dele, dá aquele pequeno tranco para trás, né? Puxar um pouquinho assim que o instrumento se aproxima da referência aqui do stop dele. E muitas vezes isso resulta o quê? Num comprimento de preparo real, coisa de meio milímetro aquém que seja, tá? Então isso tende não só a gerar uma discrepância na hora de fazer a colocação de um cone, esse cone fica aquém do que ele esperaria, como também isso pode gerar a ocorrência de degrau bem naquele meio milímetro final, certo? Então, ó, no momento em que esse instrumento ele começa a ter, ó, dá uma olhada em câmera lenta como é que o negócio é bruto. Essa essa puxada, tá? Eu parei aqui, a gente jamais para o instrumento dentro do conduto, mas no momento em que esse instrumento puxa, o meu reflexo já é puxar de volta, olha só, ó. Certo? Então, essa puxada, né, com receio dele ultrapassar a região de forame, muitas vezes é exatamente o que precisa para o comprimento real de trabalho acabar ficando aquém do que seria o necessário. Então, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? É o que? Estabelecer esse comprimento real aí de trabalho, né, o comprimento que você vai preparar aquele conduto, ultrapassando um pouco o forame, coisa de meio milímetro, 1 milímetro, não tendo essa preocupação. Eu vou colocar aqui, ó, 1 milímetro já além. Então, em vez de 21,5, eu já vou aqui passar, ó, 22 um pouquinho de nada ali, certo? Então, eu posso, né, eu vou com muito mais tranquilidade, porque, ó, eu chegando daí perto do meu comprimento, eu já vou parar a lima aqui, tá? Só para vocês verem que já está tendo o trespasse aqui da região do forame. Eu não tenho esse ponto crítico, eu estou ultrapassando um pouco a região ali do forame, então eu estou, não ficou devendo nada, tá? Do meu conduto, do meu preparo. Eu não tenho realmente essa preocupação e eu consigo proceder uma limpeza do comprimento completo, tá? Não fica faltando nada ali. Ó, vamos pegar uma irrigação final aqui, 5 ml de soro, certo? Como é que a gente fala? Lembrando aí do princípio de irrigação, né, com soro, que é entre as trocas de lima. Então, ó, esse vai e vem. Opa, não trava a minha agulha. E fico nesse vai e vem, vocês podem notar, ó, aí, pronto. Que eu não tenho preocupação também, né, de extruir. Se eu estou já fazendo especialmente preparo coroápice, já limpei tudo que tinha de terço cervical e médio, aqui logo abaixo eu estou tendo uma pequena extrusão, né, muito controlada,
de debris contaminados, eventualmente, que possam ter aqui nesse terço apical. O mais importante aqui, nesse caso, que a gente está salientando, é a questão do seu cone. Então, num conduto como esse daqui, você pode ter certeza, no visual, já dá para você saber que a última coisa que você vai enfrentar aqui é problema pelo cone não descer. Tá certo? Se ficou alguma dúvida ainda, você pode deixar aqui pra gente nos comentários, mas no mais, desejo que você cada vez mais faça as suas provas de cone e tenha aquela congruência que você imagina ter, né? Desde o momento que você está caprichando ali, se dedicando ao preparo e especialmente por acabar um pouco com esse receio, essa crença de que aquele instrumento ele não pode ultrapassar a região de forame, certo? Não é nenhuma lesão que você está causando aí deletéria para o corpo, para o organismo do paciente, se você simplesmente ultrapassar ali, ó, meio milímetro, 1 milímetro que seja esse instrumento, né, gerando ali qualquer inflamação a mais nessa região apical, né, periapical na verdade. No entanto, né, em detrimento do que ele traz de benefícios para todo o seu tratamento endodôntico, desde a questão de controle de infecção até a questão de uma boa obturação, de um bom selamento, né, com certeza essa reação inflamatória super transitória e totalmente controlada, e muitas vezes, se bem controlada de maneira totalmente assintomática, isso daqui não vai ser prejuízo nenhum para o seu paciente, muito pelo contrário, tá ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, realize agora a sua inscrição, é importante para a gente ter o feedback de que estamos ajudando cada vez mais profissionais. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.